Graças a Deus. Podeis sentar, queridos? Fiquem à vontade quanto a isso. Lembrando que a ministração agora, pela manhã, será o roteiro, fará parte do roteiro da edificação da célula desta semana, Essa mensagem propriamente dita, tem semanas que para você montar a pregação parece que flui, E tem semanas que parece que é uma sequidão, difícil de sair a mensagem. E eu estava num embate, com Deus. Eu falei: Jesus, eu prego isso, prego aquilo outro, e para onde que a gente vai, por onde que a gente fica? E aí vi essa mensagem, na minha mente, aí apresentei diante de Deus e o Senhor falou comigo através dela. Eu queria falar que nós, em Deus, estamos seguros. Em Deus nós estamos seguros. Em Deus nós temos segurança, Nós vivemos num tempo de muitos medos, Eu falo com a minha esposa, parece que a sociedade realmente cada vez mais imputa mais medo, nos seus sujeitos, naqueles que residem nela. Então, o tempo passa, o tempo vai passando e parece que a gente vive um pânico geral, Parece que todos nós estamos com um nível de medo exagerado, exacerbado, que a sociedade, de uma forma geral, está com medo, A gente tem medo de tantas coisas, desde as coisas mais mínimas às coisas mais difíceis, da vida. E quem não tem medo, Eu, por exemplo, em 2016, eu fui com a minha esposa lá para a terra dela, lá para Sapé, na Paraíba, e lá é um contexto diferente, do contexto de vida aqui, Lá, por exemplo, um dos banheiros, que tinha na casa era do lado de fora, no quintal ali, na roça. E aí a Fabi levantou para escovar o dente, se preparar para o... Foi lá no banheiro e eu ia depois da Fabi. E quando eu cheguei no banheiro, me deparei com um dinossauro. Tinha um sapo. Um sapo, gente. Um sapo para mim é um dinossauro. Eu saí do banheiro correndo. E aí meu sogro, falou: o que foi? Eu falei: tem um monstro dentro do banheiro, tem um sapo. Ele falou: que carioca frouxo, Eu falei: eu estou acostumado com um bocado de coisa no Rio de Janeiro, mas sapo eu não estou acostumado com isso não, A Fabi tinha ido antes, tinha visto o sapo lá, podia ter me avisado, Tem um sapo lá, Então, eu tenho medo desses bichos assim, gente. Eu não gosto de cachorro, gosto de bicho domesticado, mas sapo não é minha praia, não. Quais os medos que você tem? Como que você lida com os seus medos, com as suas inseguranças, com as questões que de alguma forma te preocupam? No Salmo de número 27, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele nos fala a respeito do medo. Ele nos fala sobre estarmos seguros em Deus, sobre a segurança para a nossa vida que só Deus pode nos dar, que só Deus pode nos assegurar, quanto à nossa confiança de que as nossas vidas estão nas mãos dele. O Salmo de número 27, a partir do versículo de número 1, na Nova Almeida atualizada, ele vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmista Davi, eu vou fazer de forma versículo por versículo, depois a gente vai caminhar com o texto todo. Ele traz à luz uma pessoa que no Novo Testamento a gente vai entender que pessoa é essa que nos assegura. Uma pessoa que disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Uma pessoa que em Atos 4,12 diz que ela é a salvação. E que em Filipenses 4,13 o apóstolo Paulo vai dizer que nele eu tenho fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o salmista vai dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, o rei Davi apresenta a sua confiança em Deus, mas ao mesmo tempo também apresenta a respeito daquele que virá a ser a luz, a salvação e a fortaleza.
de quem nele confia. O versículo de número 2 ele vai dizer: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O rei Davi usa terminologias para expressar aqueles que, de alguma forma, estavam o oprimindo, que desejavam a sua destruição. Ele vai falar: homens malvados, opressores, inimigos, querem me destruir. João 10,10 vai dizer que o ladrão vem destruir. Na tradição cristã nós entendemos que essa terminologia ali, o ensinamento teológico do texto, está falando a respeito de Satanás, do inimigo. O inimigo que vem para destruir. O inimigo que vem para destruir. Que vem para destruir, para nos fazer tropeçar e cair. Para nos fazer pecar contra Deus. Nos induzir ao pecado, ao erro, à blasfêmia. No versículo de número 3 do Salmo 27, o rei Davi vai dizer: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O rei Davi era um rei que enfrentava guerras, literalmente falando, batalhas. Ele também era um rei soldado. Ele conhecia os contextos de guerras, né? Ele precisou enfrentar exércitos, lutas. Porém, o que esse texto tem a ver comigo e com você? 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5 e Efésios 6,12, vai dizer que a nossa luta, ela não é terrena. Que nós não lutamos com questões dessa terra. A nossa luta é espiritual, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa milícia, a nossa guerra não é carnal, não é humana, mas é espiritual. Nós enfrentamos ataques de Satanás. Dardos inflamados, setas do maligno. E precisamos, em Deus, estarmos revestidos para não temermos. Tiago, capítulo 4, versículo 7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo tenta destruir a nossa fé, a nossa vida, mas em Deus estamos seguros. Quem está em Cristo, o inimigo não toca. Essa semana, né, quem está fazendo a leitura do roteiro, né, de leitura anual, entramos no livro de Jó, né? Já foi finalizado Gênesis e Mateus e agora entramos em Jó, né? Vês tu, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, íntegro, se desvia do mal. E aí Deus permite o inimigo tocar em diversas áreas da vida de Jó. Mas em tudo isso Jó não pecou. Jó não pecou. Jó teve a sua saúde destruída, seus recursos financeiros destruídos, sua família destruída, mas Jó adorou. Jó não pecou. Homem íntegro. Viveu diversos dilemas na sua vida. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará, não terá medo o meu coração. Por quê? Porque o meu coração está confiado em Deus, ele confia em Deus. A minha confiança, a confiabilidade da minha vida está depositada no Senhor. Então eu estou seguro. A segurança que só Deus pode conceder a você, a mim e a cada um de nós. Mateus no capítulo 10, versículo 28 e Lucas no capítulo 12, versículo 4 e 5, ele vai dizer que nós não devemos temer ao homem. Jesus vai falar para os seus discípulos, quando Jesus vai os enviar: não tenha medo dos homens. No máximo que podem fazer é destruir o corpo de vocês, matá-los. Mas tema a Deus, tenha temor ao Senhor, porque Ele pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Tema a Deus. 2 Timóteo no capítulo 1, no versículo 7,
O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, jovem Timóteo, Timóteo passando enfrentamentos, lutas, medo por causa das responsabilidades ministeriais, e Paulo vai dizer, ó, o espírito de covardia não vem de Deus. Esse espírito de medo, esse pânico que causa perturbação, paralisação, não vem de Deus. O medo, irmãos, é raiz do pecado. Adão e Eva pecaram e ficaram com medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, esse medo que o ser humano passa, essa covardia de se aproximar de Deus, esse medo de pessoas, esse medo do futuro, do porvir, esse espírito de acovardamento que a gente fica com medo, fica paralisado, não consegue ir para frente, não sabe o que fazer. Isso não vem de Deus. Ainda que se acampe um exército contra mim, o rei Davi vai dizer, meu coração não vai ficar com medo não. O exército de Israel com medo de Golias, o exército de Israel amedrontado, acovardado, e aí Davi, o pequenino, vem e diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Para se levantar contra o exército do Deus vivo. Quem é esse para amedrontar o povo de Deus? Quem é esse? Que espírito é esse que Golias está colocando de amedrontamento no exército de Deus, naqueles que foram chamados para enfrentamentos, posicionamentos? Que medo é esse? Versículo de número 4 vai dizer, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. À luz de 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19, Efésios 6,22 e Hebreus 3,6, nós entendemos a partir do Novo Testamento que ser humano que confia em Cristo, que entrega a sua vida ao Senhor, é templo e morada do seu Espírito. Nós entendemos que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que o Espírito Santo habita dentro de pessoas que professam a fé em Cristo, que confiam a sua vida, a sua história, a sua caminhada nas mãos de Deus. E o rei Davi vai pedir para morar na casa de Deus, na presença de Deus, para se assegurar de que a presença de Deus na vida dele é um selo dizendo, você pertence a mim, a sua história, só acontecem coisas nela se eu permito. Então, para que temer? Por que temer? Hebreus 10:25 vai dizer que nós devemos congregar, nós devemos nos reunir como igreja, como povo de Deus. Mas o salmista vai dizer, eu quero buscar algo que eu pedi ao Senhor. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero contemplar a beleza do Senhor e meditar e aprender no seu templo. Eu quero viver o que Deus me chamou para viver. Deus me chamou para pertencer a Ele e não para pertencer ao medo, porque o medo te domina. O medo muitas vezes toma posse da tua mente. E aí, para você se libertar do medo, só confiando em Deus, só se lançando na presença de Deus, sem medo, sem reservas, simplesmente se entregando e se rendendo, decidindo, Senhor, todos os dias da minha vida eu quero a tua presença. Todos os dias da minha vida eu quero a tua presença. Todos os dias da minha existência eu não quero que o medo me paralise ou me domine. Eu quero que a tua presença me impulsione. Hebreus vai dizer que devemos sim
e devemos congregar, devemos nos reunir como povo de Deus, como igreja do Senhor, mas não podemos esquecer que todo dia Deus nos convida a pertencer a Ele. Não, eu pertenço a Deus só quando eu vou no culto. Não, todo dia a minha vida tem que pertencer a Ele, para que o medo não me domine. Versículo 5: pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Ou seja, porque a minha vida pertence a Deus, eu estou oculto, eu estou abrigado, eu sou acolhido e levantado por Deus. Quando o medo vem para te afrontar, e você conhece as suas vulnerabilidades melhor do que ninguém, e você de alguma forma vê, chegou o dia da adversidade, eu recorro a Deus. Eu sei que em Deus eu estou ocultado, abrigado, acolhido e levantado. Eu estou de pé por causa de Deus. E só em Deus nós estamos de pé, irmãos. Só em Cristo nós conseguimos nos levantar e enfrentar os nossos medos, dilemas. E o salmista vai dizer: Ele me porá no alto de uma rocha. Ou seja, quando vier aquilo que vem como adversidade para a minha vida, Jesus vai falar em Mateus 7 que enfrentamos adversidade. Tinham dois tipos de casa: uma casa na rocha e uma casa na areia. Ambas as casas enfrentaram as mesmas adversidades: tempestade, vendaval, enfrentaram as mesmas adversidades. A diferença é que tinha uma casa que estava na rocha e uma casa que estava na areia. Se a sua casa está na areia, se a sua vida não está na rocha, as adversidades vão vir, mas o alicerce da estrutura é fraco, porque a areia não suporta a estrutura de uma casa sendo atacada pelas adversidades. Agora o rei Davi vai dizer: Ele porá minha casa na rocha. Uma casa na rocha, irmãos, que é Cristo, enfrenta adversidade. Essa história que é ensinado aí pela religião: você está em Cristo, então pare de sofrer. Não, você está em Cristo, você vai passar por problemas também, você vai passar por adversidades, você vai ter enfrentamentos. A diferença é se você está na rocha. Quem está na rocha passa e a casa permanece. A casa está na rocha. A adversidade vem para a casa que está na areia e para a casa que está na rocha. A diferença é o alicerce da casa. Se a casa está na rocha, se ela confia realmente no Senhor, essa casa passa pelas adversidades, mas permanece firme, firmada em Deus. O rei Davi vai dizer no versículo 6: Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que devemos nos humilhar diante de Deus. Tiago 4,10, Mateus 23,12, Lucas 14,11 e Lucas 18,14 vai dizer que se nós nos humilharmos diante do Senhor, Deus nos exalta. As pessoas dizem: os humilhados serão exaltados. Não. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante do Senhor para sermos exaltados pelo Senhor. Maior exemplo de humilhação, Filipenses 2, capítulo 5. Jesus se humilhou, vindo em forma humana, enfrentou tudo o que tinha que enfrentar, até a morte, e morte de cruz. Nos humilhemos diante do Senhor, irmãos. Reconheçamos que só o Senhor é Deus. E nos humilhar, buscar a presença de Deus, é cultuar a Deus. Ele vai dizer: Deus exaltou minha cabeça acima dos meus inimigos, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ou seja, eu vou reconhecer que
as minhas vitórias nas guerras que eu enfrento é por causa do Senhor. Cultuarei ao Senhor, renderei louvores, gratidão, no caso, no contexto do Salmo, sacrifícios, oferecerei culto ao Senhor, cultuarei. No culto da gratidão vou dizer obrigado, Senhor, mais um mês que o Senhor me sustentou. No culto da celebração celebrarei mais um mês que o Senhor me permitiu estar vivo para enfrentar a adversidade. No culto da família falarei obrigado, Senhor, porque a minha família está na rocha, está em Cristo. No culto da restauração cultuarei e direi, Senhor, estou sendo restaurado, permaneço firme com o Senhor. E no culto da renovação falarei, Senhor, me renova, porque eu quero continuar firme, constante, sempre abundante na tua obra. Cultuarei ao Senhor. Deus me exalta, eu cultuarei Ele. Mas para ser exaltado, irmãos, a Bíblia diz, a gente tem que se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos resiste. Tem que se humilhar diante de Deus. Se não se humilhar diante de Deus, as coisas não vão bem. Versículo de número 7. O salmista vai dizer: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim, responde-me. Ouve a minha voz, tem compaixão de mim, responde-me. O salmista diz: eu estou morando na tua casa, eu estou buscando a tua presença todo dia. Estou buscando a tua presença todo dia. E aí, se por um lado a gente pergunta, você tem estado presente nos cultos? A gente também pergunta, você tem tido momentos de intimidade com Deus particular? Tem alguns temas, irmãos, que vira e mexe nós pastores precisamos lembrar aos irmãos. Primeiro, leitura bíblica. Passa tempo, volta tempo e a gente tem que falar, irmãos, leiam a Bíblia. Segundo tema, oração. Passa tempo, passa anos, passa época e a gente tem que lembrar sempre, não deixem de orar. Orem sem cessar. Passa muitos momentos e a gente sempre lembra, não deixe de estar em comunhão com a igreja. Valorize o tempo entre irmãos. Um outro tema? Evangelize. Faça discípulos. Alcance outros com a mensagem de Cristo. O salmista vai dizer, eu pedi para morar na casa de Deus, para estar na presença de Deus. E eu sei que na presença de Deus, Deus me ouve. Ou seja, o cuidado de Deus é terapêutico com a minha vida. Ele ouve a minha voz. Eu clamo a Ele. Eu particularmente gosto de ir para o monte, que no monte eu faço algo que em casa não posso fazer. E nem aqui, senão os irmãos se assustam. Eu gosto de dar um grito. Dar um grito, bem alto mesmo. Vocês estranharam, viu? Eu gosto de dar um grito no monte. Mas pastor, Deus não é surdo. Eu sei que Ele não é surdo, mas eu gosto de dar uns clamor assim, sabe? Em casa, se eu der esse grito, o vizinho fala, deu uma doida lá. Aquele clamor que sai do fundo da tua alma, sabe? Que você dá um grito, sabe? Aquele grito que está dentro de você. E aí você dá aquele grito. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Aí, na presença de Deus, clamando a Deus, sabendo que Deus está te ouvindo, olha o que o salmista vai dizer: percebi algo dentro de mim. Tem algo dentro de mim que eu percebi, talvez eu não estava notando, mas tem algo que às vezes está dentro de você ecoando e você está ignorando. Ele vai dizer: ao meu coração me ocorreu. Ao meu coração me ocorreu. Às vezes Deus está falando dentro de você, no seu coração.
e você está tão cheio de tarefas, você não para um tempo para parar, para falar: Deus, agora é eu, o Senhor e mais ninguém. Momento devocional. Aí ele falou: o meu coração me ocorreu. Olha o que o salmista ouviu: busquem a minha presença. Ao meu coração, eu percebi Deus me chamando. Eu percebi o contato de Deus convidando o meu coração, a minha vida, a buscar a presença dEle. E eu respondi: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O salmista percebeu a voz de Deus no coração dele, no interior dele. Isaías 55, 6 e Jeremias 29, 13 vai nos dizer que nós devemos buscar ao Senhor. E sabe por que a gente não busca ao Senhor, irmãos? Porque a gente ignora a voz de Deus no nosso coração, nos convidando: me busque, busque a minha presença, busque estar comigo, você pertence a mim. Só que a gente faz o que? A gente cala a voz de Deus dentro do nosso coração. O salmista vai dizer: meu coração me ocorreu algo, percebi algo dentro de mim, percebi que tem algo dentro de mim, alguém me chamando para buscar a Ele. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Versículo 9: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. O salmista vai dizer: eu tenho medo, sim, mas o maior medo que eu tenho, irmãos, é que o salmista vai dizer: eu tenho medo de não enxergar a face do Senhor. Eu tenho medo que a minha relação com Deus esfrie, que eu perca a intimidade, que buscar a face de Deus seja algo secundário, segundo plano na minha vida. Minha prioridade são outras coisas. Eu tenho tantas outras prioridades na vida. Eu tenho que cuidar da minha família, e sim, é legítimo cuidar da família. Eu tenho que trabalhar, sim, é legítimo também trabalhar, é algo importante. Eu tenho que estudar, sim, eu também tenho que estudar, e tenho que ler muita coisa, sim, faz parte, é legítimo. Sim, eu tenho muitas desculpas para dar. Muitas desculpas. Eu tenho muitas desculpas para dar. Mas aí o salmista, quando ele percebeu a voz de Deus no seu coração, ele falou: Senhor, não esconda, Senhor, a tua face. Não me rejeites com ira. Não rejeite o teu servo com ira. Senhor, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem abandones. Não me abandones, ó Deus da minha salvação. Não me abandone. O salmista, ele sabe que quando ele desenvolve um relacionamento profundo de intimidade com Deus, um relacionamento íntimo, a intimidade com Deus não está fria. O relacionamento com Deus não é religioso, não é simplesmente por uma rotina. De novo eu tenho que reservar tempo para orar. De novo devocional. Que coisa chata. De novo, meu Deus, 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 rapidinho, Deus, 10 minutinhos, Deus, 10 minutos é muito tempo, Deus. Estou com pressa, Deus, vamos, Deus. Relação fria com Deus, distante. O salmista tinha medo de esfriar a relação com Deus e de Deus ocultar a sua face, porque a face de Deus, quando a Bíblia fala que Moisés conhecia face a face, falava com Deus face a face, é intimidade, irmãos. Buscar a face de Deus é buscar intimidade. O relacionamento mais importante da minha vida e da sua vida é com Deus. O único que nos dá a verdadeira segurança é Deus. Versículo 10, o salmista vai dizer que relacionamentos profundos, vínculos profundos na sociedade podem ser rompidos. Ele vai dizer: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ou seja, se ausentar a minha mãe e meu pai, se eu viver um abandono e a solidão tentar tomar conta de mim, eu estou seguro em Deus. Eu estou seguro no Senhor. Eu resolvo minhas questões de ausência, de abandono e solidão no colo de Deus.
Deus tem colo. Então, eu quero ser íntimo desse Deus. Eu quero aprofundar minha relação com Ele. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. O salmista retoma o versículo 4. Eu quero estar na tua presença, Senhor, para contemplar e aprender. Eu quero te buscar, eu quero falar contigo, mas também te ouvir. A relação com Deus não é monótona. Eu falo, mas Deus, o Senhor não fala não. Não. Ou só eu tenho voz. Não, opa, calma aí. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso aprender com Deus. Meu coração tem que ser um coração ensinável para aprender o caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Eu quero ser ensinado e eu quero ser guiado por Deus. Para estar seguro, para saber que realmente só o Senhor é Deus. Quero ter discernimento, entender as tuas direções para a minha vida. O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Aonde eu tenho que ir e aonde eu tenho que não ir. Versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. O salmista, ele vai agora apresentar uma profecia neotestamentária, uma profecia que se cumpre também no Novo Testamento. Mateus 26, 39 a 42, Marcos 14, do 35 ao 36, e Lucas 22, 42, vai dizer que Jesus orou dizendo: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se for possível, eu não quero enfrentar essa adversidade, esses adversários que se levantam contra mim. No versículo de Mateus 26, 59 a 60 e Marcos 55 a 59, vai dizer que se levantaram falsas testemunhas e falsos testemunhos contra Jesus. Em Mateus 26, 67 a 68 e Marcos 15, do 16 ao 20, Lucas 22, do 63 ao 65 e João 19, do 1 ao 3, vai dizer que Jesus sofreu crueldades severas, foram cruéis com Jesus. Sabe esse medo que você e eu temos de passar por adversidades, de enfrentar adversários? Jesus conhece. De ser caluniado, de falsos testemunhos e testemunhas se levantarem. Jesus passou por isso. O que Davi passou e passava, Jesus passou. Aquilo que você, eu, nós passamos, Jesus passou. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Irmãos, eu não sei se você já enfrentou um grande dilema, uma grande luta ou guerra mesmo espiritual, de o inimigo ficar no teu cangote respirando assim, ó, te amedrontando, tentando te paralisar, tentando frustrar o propósito de Deus na sua vida. Eu queria te afirmar que você só consegue vencer o inimigo em Cristo. Fora de Cristo, não conseguimos, irmãos. Não conseguimos. A gente tem que aprender a levar mais as nossas questões a Deus e tentar menos resolver dos nossos jeitos. Versículo 13, o salmista diz: eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Jeremias 29, 11
o povo cativo, com medo, no cativeiro babilônico. Jeremias apresenta uma carta aos cativos da Babilônia, aqueles que estavam com medo dos seus inimigos, dos opressores, dos adversários, pensando que Deus perdeu o controle. Se nós somos o povo de Deus, por que estamos passando por esses enfrentamentos? E aí em Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro e uma esperança. Por que tanta adversidade? Por que tantas lutas? Eu espero que Deus resolva isso nesse tempo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 19, vai dizer que se nós esperamos somente para esse tempo, somente Deus agir em questões terrenas, somos os mais infelizes dos seres humanos. Nós esperamos que Deus haja apenas para já, para agora. Nós não temos expectativa de vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos infelizes. Pastor, quer dizer que eu não posso conquistar coisas nessa terra? Não é isso que eu estou falando. Podemos ter esperança em algumas melhorias nessa terra? Sim, mas não podemos limitar nossa esperança à vida terrena. Limitar nossa esperança a essa vida terrena, irmãos? Nada. Isso é infelicidade. Deus nos concede também bênçãos nessa terra? Sim. O problema é nós ficarmos presos a ela. Sabe por que Abraão precisava sacrificar Isaac? Para que a provisão não tomasse o lugar do provedor. O que está no teu coração, Abraão? É a provisão, o Isaac, teu filho? Ou o provedor? O Deus que provê. O que está no teu coração? É a provisão de Deus para esse tempo, para essa terra? Ou o provedor que me chama e te chama para vivermos com Ele eternamente? Se seu coração está na provisão, você tem um ídolo. Você tem um ídolo. Agora, se seu coração está no provedor, em Deus, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nessa terra será feito. Mas aquilo que Ele não quiser fazer, Ele também não fará. Porque a nossa esperança não está presa nessa terra. Eu creio que verei na terra dos viventes. Creio que verei. Eu tenho a expectativa de promessas para esse tempo de vida. Mas esse tempo de vida não me aprisiona. Versículo de número 14 diz assim: espere no Senhor. Espere. Anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. É um ciclo. Volta. Anime-se. Fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Anime-se. Fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. É um ciclo que o salmista nos ensina. É o ciclo de esperar, animar, fortificar. Estou esperando em Deus? Me animo, me fortifico para continuar esperando em Deus. Estou esperando no Senhor? Me animo, me fortifico. Tem gente que espera desanimada. Estou esperando acontecer uma coisa aí, como é que está o ânimo? Estou animado não, estou desanimado. Como é que está essa força? Estou até forte, mas estou desanimado. Tem gente que está até animado, mas está fraco. Estou esperando o Senhor, eu creio, mas como é que está a força? Ih, pastor, biblicamente está fraquinho, não leio Bíblia. Está fraco. É um ciclo que o salmista ensina. Espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Anime-se, fortifique o seu coração. Está esperando? Se anime em Deus. Se fortifique em Deus. Está forte em Deus? Espere e se anime em Deus. Está animado em Deus? Está esperando em Deus? Se fortaleça em Deus. Conclusão.
espere, anime-se, fortaleça-se, e tudo isso no Senhor. Esperar fora do Senhor é perigoso. Animar-se em qualquer outra coisa ou alguém que não seja o Senhor é perigoso. Fortalecer-se em qualquer outrem que não no Senhor é arriscado. Então espere, anime-se, fortaleça-se. Tudo isso no Senhor. Segurança em Deus, irmãos. Quer estar seguro, segura? Pastor, mas eu estou fraco. O apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Por quê? Porque a graça é suficiente. Ela é o bastante. Pastor, estou desanimado. Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, estou apressado. Salmo 40, espera no Senhor. Espera no Senhor. Mas está difícil. Espera, anima, fortaleça-se. Às vezes você está esperando, mas não está se animando. E nem está se fortalecendo. É o ciclo, é o tripé. Esperar, animar, fortalecer. Em Deus estamos seguros. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.